Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pai do Senhor a todos os santos. Vamos, sem perca de tempo, abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, não há dúvida para nenhum de nós de que o nosso Deus é um ser missionário. E Ele não é apenas porque comissionou homens e mulheres para evangelizar as nações, mas Ele o é porque Ele mesmo veio. O nosso Deus mostra-se um ser missionário nesses dois aspectos. Ele envia e Ele vem. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus olhou de alto a baixo e viu que não havia nenhum justo sequer, que não havia ninguém que fizesse o bem, porque todos se extraviaram. Não havia ninguém que buscasse a Deus, não havia ninguém que se interessasse em se voltar para Deus. E dentro desse cenário já estava arquitetado o maior plano de evangelização local e mundial, que era João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus através do seu Filho era de evangelizar os povos, não apenas Jerusalém, muito embora seja Jerusalém a cidade prioritária, mas depois com os apóstolos, discípulos, os gentios também são alcançados, os gentios também são agraciados com a mensagem do Evangelho. E portanto é no cenário de decadência moral e espiritual que o maior milagre da humanidade já vista até hoje acontece. O Verbo se encarnou, a palavra se fez carne, Deus se fez homem. Não há milagre maior do que esse, não há nada maior do que isso, não há nada mais maravilhoso do que Deus descer e se encarnar. Não há nada mais grandioso do que o próprio Deus se esvaziar. Não há nada mais lindo
do que o próprio Deus escolher te amar e me amar. Muito mais do que fazer um cego enxergar, muito mais do que fazer um paralítico andar, muito mais do que fazer um manco andar, muito mais do que fazer um morto ressuscitar. É Cristo, é o próprio Deus ter se feito carne e habitar entre os homens. E diz a Bíblia que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. E tudo isso sem receber nada em troca, obviamente, até porque nós não tínhamos nada a oferecer. Não havia nada em mim, não havia nada em você pelo qual Ele olhasse e se agradasse. Ele simplesmente escolheu, Ele simplesmente decidiu, Ele simplesmente quis se oferecer, porque nós não tínhamos, mas do contrário, tendo Ele todas as coisas, tendo Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, Ele escolhe se esvaziar, Ele escolhe descer, Ele escolhe se humilhar, Ele escolhe se fazer pequeno, Ele escolhe se fazer humilde, Ele escolhe se fazer homem. E é por isso que o sacrifício de Cristo revela o seu poder. É por isso que o sacrifício de Cristo revela o poder que Ele tinha. Porque lá em João, no capítulo 10, veja comigo o que diz a palavra. João 10, versículo 17 e 18, diz assim: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida. Veja, Ele dá a sua vida. Ninguém a toma, ninguém a requer, ninguém a pega, ninguém a recolhe para si. Ele dá. Porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O poder de Cristo no seu sacrifício foi exatamente este: foi de dar a sua vida e depois tomá-la de volta para si. Porque não há morte, porque não há inferno, porque não há demônio, porque não há diabo que segure, que vença o amor e a misericórdia e o nosso Deus. E é por isso que quando Ele dá, Ele toma de volta para si, porque Ele é poderoso para fazer. Portanto, meus amados irmãos, o sacrifício de Cristo está repleto do seu poder, está coberto pelo seu poder, porque desde o princípio Ele se revela, se diminuindo, se fazendo pequeno, dando a sua vida e tomando de volta para si mesmo. Há poder no sacrifício de Cristo, há poder na revelação de Cristo na humanidade, há poder naquilo que Ele fez naquela cruz, porque Ele dá e porque Ele toma. Mas, meus amados irmãos, esse sacrifício, além de estar carregado deste poder, que é capaz de dar, que é capaz de se doar e ao mesmo tempo tomar de volta, este sacrifício estava repleto de amor, estava repleto de um amor indizível, incalculável, transcendente. Este amor é inimaginável, porque poderá ser que por um justo alguém ouse morrer, diz a Bíblia, mas não havia nenhum justo sequer, e por amor Ele escolhe morrer. O amor de Deus é um amor extraordinário, é um amor que nos deixa a boca aberta, porque ao olhar para a nossa vida passada, ao olhar para a nossa trajetória nessa vida, ao olhar para nós hoje, a única explicação de estarmos aqui é esta: o amor de Deus. E se não fosse o seu amor, já estaríamos perdidos, já estaríamos destruídos, já estaríamos na sarjeta, já estaríamos no inferno, já estaríamos condenados, já estaríamos no abismo. Mas o seu amor é o amor que rompe com todos os grilhões do inferno e da morte. E foi por isso, meu amado irmão, que naquela cruz Ele se entregou por amor. Mas o mais incrível disso é que apesar dele se revelar com esse amor extraordinário, Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer que agora este amor está derramado em nossos corações. Aleluia,
Aleluia. Ele nos ama com amor perfeito, com amor incondicional, com amor sacrificial. E agora Ele derrama esse mesmo amor no nosso coração. Um coração novo, um coração regenerado, um coração renovado, um coração completamente transformado pelo próprio amor, pelo próprio poder de Deus revelado em seu sacrifício. O seu coração, meu irmão, e o meu coração está agora transbordando do amor de Deus, porque o amor de Deus está derramado. Aleluia. É como se eu pegasse essa água aqui e derramasse sobre este chão, mas é algo ainda muito melhor, maior, incrível, indizível, porque, como já disse, o amor de Deus é imensurável, e é este mesmo amor que está agora derramado no teu e no meu coração. E é por isso que nós temos motivo para se alegrar, é por isso que nós temos motivo para dar glória a Deus, é por isso que nós temos muitos motivos para dar graças a Deus, porque se não fosse o seu amor, meu amado irmão, nós não o amaríamos, mas porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Diz 1 João capítulo 4 versículo 19, o seu amor por nós é a causa do nosso amor por Ele, o seu amor por nós é a causa do seu amor por Ele. Não esqueça disso. Você não é capaz de amá-lo, você não é capaz de servi-lo por si mesmo, mas porque o amor dele está derramado aí no teu coraçãozinho, meu irmão, você serve a Deus com alegria, você ama a Deus de todo o coração. Não é a minha força e nem a sua, não é a minha intelectualidade nem a sua, mas é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Aleluia. E em 1 Coríntios, Paulo vai descrever o amor. E existem características neste amor que marcam exatamente a obra missionária. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 13, leremos apenas o versículo 7. Diz assim sobre o amor, o apóstolo Paulo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em 1 Coríntios 13, Paulo vai discorrer sobre o amor. E no começo do capítulo, Paulo vai começar dizendo que o amor deve ser a motivação de todas as nossas ações. Porque ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas, toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria. Portanto, Paulo deixa claro que todas as nossas ações precisa ser motivadas pelo amor. E se não for, nada será. Será tudo vão, será tudo enganosamente. Estaremos nos enganando a nós mesmos, estaremos fazendo coisas vãs para os nossos próprios deleites. Portanto, todas as nossas motivações, ações, devem ser motivadas pelo amor. E no versículo 7, Paulo vai dar características deste amor, que deve ser a nossa motivação. Ele diz que o amor tudo sofre. Meus amados irmãos, o sofrimento é uma realidade indiscutível. Porque diz a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 45, que o sol nasce para todos. A chuva desce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre os bons e os maus. E assim é o sofrimento. O sofrimento não está destinado apenas aos ímpios. Nós sofremos. Os ímpios sofrem com o luto. Nós também sofremos. Os ímpios sofrem com doenças. E nós também sofremos. Os ímpios sofrem com a maldade do próprio homem. Nós também sofremos com a maldade dos próprios homens. O ímpio sofre
pela injustiça da sociedade, dos seus governantes, e nós também sofremos as injustiças. O mundo sofre, a sociedade sofre, e nós também sofremos em muitas dessas coisas, porque, como diz a Bíblia, o sofrimento é como o sol, é como a chuva que está sobre todos. Todos sofremos, todos passamos por alguma dificuldade, e portanto o sofrimento é real na nossa vida. Mas, entretanto e todavia, existe um tipo de sofrimento que o mundo não pode sentir. Existe um tipo de sofrimento que o mundo nunca poderá sentir e será capaz de sentir. E esse sofrimento é a dor que nós sentimos pelas almas. É a dor que nós sentimos pelos perdidos. É a dor que é causada ao olharmos uma sociedade caída, perversa, indigna, completamente desordenada e desequilibrada. E ao olharmos, logo sofremos, porque para nós, com o coração de Cristo e a mente de Cristo, aquilo é uma aberração, aquilo é inaceitável, e portanto toda essa visão da situação, da condição humana, nos faz sofrer, nos traz grande dor, nos traz grande angústia, nos traz às vezes até, ou nos quer trazer às vezes até desespero na alma. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Ló todos os dias afligia a sua alma por aquilo que ele via e ouvia em Sodoma e Gomorra. E assim somos nós neste mundo. Nós sofremos ao vermos o estado dessa sociedade. Nós sofremos ao ver os bêbados caídos nas praças. Nós sofremos ao vermos as crianças sendo iludidas por ideologias. Nós sofremos por vermos pais de família enveredando para o caminho das drogas. Nós sofremos com a situação das prostitutas. O fato é que toda essa situação nos faz sofrer, nos causa dor. E a pergunta que fica é esta: então por que nós continuamos a pregar? Então por que nós continuamos a evangelizar? Então por que é que nós continuamos a ir em missões? Por que é que nós continuamos e insistimos em ir nas casas de recuperação? Por que é que nós insistimos mesmo no meio da dor em evangelizar aquele ou aquela? Por que é que nós insistimos? A resposta é simples, única e objetiva: o amor de Deus derramado em nossos corações. Meu amado irmão, você está aqui sofrendo pela condição do homem e pregando ao mesmo tempo, porque o amor de Deus está derramado no seu coração. Não pare de pregar, não se cale, não se dobre, abre a boca, porque o amor de Deus te sustenta. Nenhum sofrimento que pode te ocorrer irá tirar o amor pelas almas da tua vida. Aleluia! Se esse sofrimento pelas almas não é real em minha e na sua vida, nós precisamos rever os nossos conceitos. Aleluia! Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso entender o que é o amor. Eu preciso entender o que é a evangelização. Eu preciso entender o que é o sofrimento. Mas, meus amados irmãos, não nos deixemos calar por causa da dor, mas vamos avantes, triunfantes, como já disse o irmão, com um coração latente e ardente, por amor às almas, por amor às crianças, por amor às famílias, por amor aos perdidos. Desperta o dom de Deus que é em ti, meu irmão. Sai da cadeira, sai do sofá, sai da cama e começa a pregar. Deixa o amor de Deus invadir tua vida, deixa o amor de Deus invadir a minha vida, Ezequiel. Mas não para, porque nenhuma soma de sofrimento pode parar a igreja na evangelização, pode parar a obra de Deus, porque, como disse o hino, ninguém detém. É obra santa, e essa obra, ela é do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas o texto continua. O texto diz que o amor tudo crê. Meus amados irmãos, nós vivemos em uma sociedade incrédula.
Não há mais fé no mundo. O mundo não crê. O mundo não acredita. O mundo não tem esperança na transformação. Essa ideia de transformação de vidas para a nossa sociedade é loucura. Não existe. É inaceitável. Eles não conseguem acreditar na transformação que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. É por isso que é comum nós ouvirmos por aí pessoas falando daquele ex-bêbado que agora está com a Bíblia na mão, indo para o culto na piedade. O seguinte, não dura uma semana, na outra semana vai voltar para o bar. É por isso que nós ouvimos eles falando sobre um ex-traficante que agora está com a Bíblia na mão, indo para o culto na piedade. O seguinte, não dou uma semana para ele voltar a traficar. É por isso que nós ouvimos da sociedade sobre um ex-prostituto, uma ex-prostituta, o seguinte, eu não dou uma semana para ele voltar para a prostituição. É por isso que a nossa sociedade é uma sociedade incrédula, porque ao ver uma pessoa que tinha uma vida pregressa neste mundo, indo para a igreja, indo para os cultos, lendo a palavra, participando das coisas da igreja, logo elas soltam palavras de maldição. Talvez você já tenha ouvido isso sobre você mesmo. É porque a sociedade não acredita na transformação. É porque a sociedade é incrédula ao ponto do Evangelho para elas não ser o poder de Deus que transforma as vidas. Mas, meus irmãos, nós não somos assim. Nós cremos no Deus do impossível. Não deve haver incredulidade em nosso coração. Não deve haver, meus amados irmãos, incerteza em nosso coração. Nós precisamos crer que Deus vai fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. Nós precisamos acreditar com fé absoluta no Deus que faz o impossível. Meus irmãos, aquilo que difere nós deste mundo é isto: nós cremos que um bêbado pode se tornar uma pessoa cônscia, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que agora não gasta mais o seu dinheiro na bebida, mas que agora serve a Deus de todo o coração e com toda alegria. Nós devemos ser o povo que acredita que o traficante pode ser alcançado. É por isso que a evangelização não tem fronteiras. Todos podem se achegar, todos podem vir, e você deve crer nisso, e você deve ter fé nisso, porque foi para isso que Deus te chamou, para crer que Ele pode realizar, para crer que Ele pode fazer, para crer que Ele vai realizar aquilo que você, pela sua sabedoria, não vai fazer, que é transformar o coração dos homens. Aleluia. O amor no teu coração faz com que você creia que aquela criatura que você tanto evangeliza vai aceitar Jesus em algum momento. O amor de Deus faz em teu coração crer que aquela pessoa pela qual você está insistindo há muito tempo vai se converter, porque é o amor, meu amado irmão, que faz com que você creia, que faz com que você acredite, porque da mesma maneira que Deus, que Cristo acreditou em você naquela cruz, agora você acredita no seu vizinho, no seu filho, no seu pai, na sua mãe, no seu sogro, na sua sogra. Você agora acredita, porque Cristo creu que você o aceitaria. Cristo creu que você viria. Cristo creu que você se renderia. E agora nós também cremos que muitos virão e se converterão. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu era um publicano que cobrava além do que devia, odiado pelo seu próprio povo. Mas em um certo dia Jesus o encontra em cima de uma árvore e ele o pede para descer, porque Jesus queria pousar na casa dele. E naquele instante algumas pessoas começam a murmurar: não é este Zaqueu, não é este aquele que é o publicano, não vai ele entrar na casa desse pecador. Veja, já nos tempos de Jesus, a sociedade já desacreditava que o Evangelho, que Cristo, que a palavra de Deus pode transformar vidas. Mas, meus amados irmãos, o que acontece com Zaqueu é exatamente o contrário das murmurações.
O que acontece com Zaqueu é uma transformação instantânea através da pregação de Jesus. Zaqueu disse: Senhor, tudo que eu roubei, defraudei, eu vou quadruplicar, eu vou dar 4 vezes mais. Aleluia. Aquelas pessoas ficaram abismadas com a situação daquele homem diante do encontro que ele teve com Cristo. Meu amado irmão, não há nada que fique torto quando alguém se encontra com Jesus. Não há nada que fique desajeitado quando aquele ou este encontra Jesus, porque só Ele é capaz de fazer com que o coração do homem se endireite, seja purificado e santificado pelo seu poder. Louvado seja Deus. Portanto, creia, meu irmão, creia de todo o seu coração que Deus vai realizar. Não para, não deixa de ir lá na casa dele, não deixa de evangelizar ela, não deixa de ir lá, continua orando por ele, continua orando por ela, porque o amor de Deus está derramado, meu irmão, e é esse amor que te faz crer, é esse amor que te faz confiar que Deus vai fazer. Aleluia! Deus vai fazer o impossível acontecer. E o texto continua, o texto diz que o amor tudo espera. Meus amados irmãos, nós vivemos em uma sociedade imediatista, uma sociedade de facilidades. Tudo que a sociedade quer, ela quer de forma instantânea e rápida, fácil. Ela não quer esperar, ela não quer ter o trabalho de ajuntar, ela não quer ter o trabalho de ser paciente com aquilo que procura, e portanto nós vemos as corrupções acontecendo no mundo. A corrupção nada mais é do que o desejo desenfreado de possuir alguma coisa. O homem está a todo instante querendo possuir facilmente o que ele quer possuir. O homem está a todo instante querendo ver rapidamente aquilo que ele quer ver. Ele está querendo saber rapidamente aquilo que ele quer saber. É a geração iFood. É a geração que tudo quer pronto, instantâneo, rápido, lá e cá, 2V, vai e volta. E meus amados irmãos, nós não somos assim. Nós não somos impacientes. Nós não somos apressados, ou não deveríamos ser. Nós não somos como o mundo, que procura afinar força, ter o que quer ter, o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque nós entendemos que no controle de todas as coisas está um Deus soberano. Nós entendemos que na história está um Deus que a controla e a governa. E portanto, eu não preciso me inquietar, porque Ele é quem governa a minha vida. A inquietude, a pressa gera murmuração. Aquele que se apressa em possuir alguma coisa, aquele que se apressa em ter alguma coisa, quando não tem, murmura, pragueja, escolhe errado, faz errado, de maneira errada, e portanto se frustra constantemente. Mas o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não te apresses em sair da presença e da casa de Deus, diz a Bíblia. Meu amado irmão, se a impaciência é a virtude do mundo, a paciência é a virtude da igreja. Nós esperamos pacientemente que Deus se levante do seu trono e faça o milagre acontecer. Nós não queremos instantaneamente, nós queremos que Deus faça da forma que Ele quer. Nós não queremos que as coisas aconteçam de forma apressada, porque nós entendemos que as coisas que são de forma apressada saem completamente erradas e distorcidas. Mas quando nós esperamos em Deus, nós vemos aquilo que Ele tem para dar de melhor para nós nessa vida. Portanto, missões envolve espera pelo resultado. Missões envolve paciência pela colheita. Missões envolve muitas das vezes fé para crer que mesmo naquele solo que parece ser infrutífero, algo está acontecendo. E portanto, eu creio que logo mais cedo alguma coisa vai acontecer. E portanto, pacientemente você está aos pés de Jesus, dizendo: eu creio que algo vai acontecer. Meu amado irmão,
Creia que Deus está trabalhando nos bastidores. Quando você não consegue enxergar, quando você não consegue ver, Deus está fazendo. Porque Deus não age para que você veja, Deus age para que você o glorifique. Mais cedo ou mais tarde, tu verás que Deus sempre esteve operando. Portanto, missões é isso. Se você não estiver disposto a ter paciência para ver Deus operando, talvez você não esteja pronto para realizar as missões. Mas se você estiver disposto a dizer, se o Senhor fizer, amém. E se não fizer, amém. Porque eu sei que logo mais o Senhor sabe o momento certo de todas as coisas. Você está pronto e apto para estar no campo da evangelização. Portanto, meu amado irmão, creia que Deus está operando. Creia que Deus está fazendo. Creia e participe desta obra com paciência, porque, meus amados irmãos, o que Deus requer de nós é exatamente isso: paciência pelo resultado. Como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que Ele não nos livre naquele momento, nós não nos dobraremos. Aleluia. Deus pode livrar e não livrar, Deus pode fazer e não fazer, mas eu vou continuar crendo que Deus é aquele que realiza o milagre em nossas vidas, que Deus é aquele que realiza o milagre no coração do homem. E portanto eu vou crer, e portanto eu vou esperar, e portanto eu vou descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, meu irmão. Isso aqui não é para descrente, não, isso aqui é para você também, é para mim. Confia nele e o mais ele fará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança, meu irmão, lança sobre ele, porque o cuidado dele é inimaginável, é inigualável. O seu cuidado é perfeito, o seu cuidado não tem igual. Não é a sua mãe, não é o seu pai, seu irmão, não é o próprio Deus cuidando de você. Eu cuido de Jesus, eu cuido. Aleluia! Aleluia! Veja o que diz o Salmo 126, versículo de número 5, diz assim: e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, veja, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O agricultor, quando planta a semente, ele não colhe no mesmo momento, ele volta para casa, espera que no momento certo, aquela semente dê o seu fruto. E enquanto isso, ele está crendo que aquela terra vai dar fruto. Ele está crendo, ele está confiando que a chuva vai regar de forma perfeita aquela terra, ao ponto daquela sementinha dar frutos a 100, a 30 e a 1000. E é assim que nesse texto eu quero aplicar as nossas vidas. Muitas das vezes, meus amados irmãos, ou quase sempre, ou sempre na verdade, nós somos estes que estão com a preciosa semente levando e chorando. Aleluia. Aquilo que rega a semente que você planta é as suas próprias lágrimas. E enquanto você vai semeando a palavra, você vai chorando, você vai se derramando, você vai se humilhando. E aquelas lágrimas, aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza vai regando o solo daquela semente. E Deus está operando ali, você nem percebe, mas Deus está operando. Todo o teu choro, toda a tua lágrima é o resultado da colheita. Meus amados irmãos, esperar muitas das vezes é chorar, esperar muitas das vezes dói, esperar muitas das vezes machuca, esperar muitas vezes maltrata, esperar muitas vezes quer nos confundir. Mas, meus amados irmãos, esperar faz parte do processo da colheita. Aleluia!
sucesso sem espera, não há colheita sem paciência. Creia! Aleluia! Não pense que você está jogado ao acaso, sem alguém do seu lado. Deus está cuidando de cada detalhe da sua história, meu irmão. Deus está cuidando de cada vida que você tem evangelizado. Não desista, tão somente creia. Aleluia! Sofrer, meu irmão. A obra de Deus é sofrimento. Meu irmão, a obra de Deus é fé. A obra de Deus envolve muita fé. A obra de Deus envolve muita paciência. Mas o que nos faz suportar tudo isso é o amor. É por isso que Paulo diz que o amor tudo suporta. Aleluia. Portanto, todo sofrimento, toda incredulidade e toda impaciência é superada pelo amor. Meu irmão, deixe o amor de Deus transbordar na sua vida. Deixa fluir. Deixa fluir. Vamos deixar fluir nessa noite. Eu não preciso aqui incentivar os irmãos às missões, porque a conversão incentiva automaticamente todos nós. Eu não preciso que o pastor Glauco me motive a evangelizar, porque isso já é natural do nosso coração. Por quê? Porque o amor de Deus tem que estar lá, derramado, envolvendo o nosso ser, ao ponto de eu não me conformar com o que está acontecendo lá fora. E portanto eu faço, e portanto eu vou, e portanto eu sofro, e portanto eu espero, e portanto eu creio. Creia, espere, sofra, mas saiba que nenhuma dessas coisas vai tirar de você aquilo que já foi derramado naquele dia que você entregou sua vida a Jesus, que é o amor de Deus. Vamos ficar de pé nessa noite.